Olá, leitores do Telos, eu estava aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai continuar com o nosso cursinho de PHP aqui e hoje a aula vai ser bem simples, mas muito simples para você entender. Hoje a gente vai falar sobre operadores aritméticos aqui no PHP, que é soma, subtração, divisão, coisas que você já aprendeu na escola anteriormente, mas dá para fazer isso no PHP. E é uma parte muito importante da programação, porque você vai utilizar isso praticamente o tempo todo quando você for fazer algum sistema ou alguma coisa do tipo aí que precisa fazer cálculos, né? Bom, sem falar muito, eu vou abrir aqui um index.php, eu estou na nossa pastinha www aqui, esse index não tem nada, então eu vou abrir as tags do PHP para a gente começar uns exemplos práticos aqui. Os operadores aritméticos em PHP são o sinal de mais, que faz a soma, o sinal de menos, que faz a subtração, o sinal de asterisco, que faz a multiplicação, a barra, que faz a divisão, e a porcentagem, o sinal de porcentagem, que faz o resto da divisão, no caso aqui. O sinal de menos antes de um número, conforme na matemática, ele faz a conversão daquele número de positivo para negativo. Um número normal em PHP, ele é sempre positivo. Então, por exemplo, vamos criar uma variável aqui, a igual a 4. Esse 4 aqui, no caso, ele é um 4 positivo. Né? Para eu fazer um 4 negativo, eu colocaria um menos na frente desse 4. E aí, no caso, ele se tornaria um 4 negativo. Se eu quiser imprimir esse A aqui, eixo A, conforme a gente já conversou nas aulas anteriores. Então, este é um A negativo aqui em PHP. Vamos fazer alguma conta simples aqui. Eu vou colocar um 4 aqui e vou criar uma outra variável b igual a 2, por exemplo. Se você quiser fazer uma soma, você pode dar um eco a mais b. E nesse caso, ele já vai te retornar o total dessa soma aqui. Então, é como se fosse uma calculadora mesmo aqui no caso. Então, já retornou aqui para a gente 6. Se eu quisesse converter essa soma para subtração, no caso, eu trocaria o sinal de mais para um sinal de menos. E aí, 4 menos 2, 2. No caso, se eu quisesse multiplicar, eu trocaria o sinal de menos, ali no caso, para um asterisco. E aí ele fazia, no caso aqui, 4 vezes 2, que vai dar 8 para a gente aqui no caso, né? Se eu quiser fazer a divisão, nesse caso aqui, 4 dividido por 2, e aí vai dar 2 ali. Então, essa é a parte bem simples aqui. Como, por exemplo, 4 dividido por 2 não tem resto, se eu colocar o sinal de porcentagem aqui, eu vou ter um zero aqui, porque não tem o resto. Se alguma divisão tiver resto, ele vai retornar um valor ali para a gente, igual retornou aqui no caso, de 5 dividido por 2. Então, esse é o resto da divisão. Conforme eu descrevi para você, se eu quiser converter um número para negativo, eu coloco um sinal de menos antes dele aqui. Então, por exemplo, se eu falar que 5 mais o b, que no caso ali é negativo, vai dar um valor diferente ali para a gente, que é conforme você aprendeu na matemática mesmo, na escola e no seu tempo de escola. É, deixa eu conferir aqui na nossa aulinha para a gente seguir aqui. Aqui eu estou fazendo na prática o que a gente já conversou, então conforme aqui o que a gente já conversou, o sinal de mais faz a multiplicação. Outra coisa aqui, eu estou utilizando o eco aqui no caso, mas você pode jogar esse valor dentro de outras variáveis. Por exemplo, se eu quisesse deixar aqui, vamos deixar uma continha simples para a gente entender o que está acontecendo. Vou deixar o A como 4 e o B como 2. E aqui eu vou criar uma terceira variável, uma C aqui, uma variável chamada C, que vai conter o valor de A mais B, no caso aqui. E aí agora, se eu quiser imprimir simplesmente o C, aqui eu vou ter nessa variável C o valor de A mais B, que no caso aqui vai ser 6, né? Peguei o lugar errado. E aqui a gente está imprimindo aqui o 6 na tela. Então é bem simples, conforme eu descrevi no começo da aula.
a aritmética em PHP é igualzinho, idêntico você aprendeu na escola aí, quando você estava aprendendo a calcular, né? Aqui também eu posso mudar os símbolos, no caso, para multiplicação, divisão, o resto da divisão, tanto faz, você escolhe aí. Vamos continuar aqui com a aulinha. Você também pode fazer cálculos com vários números de uma só vez. E aí começa a ficar um pouco mais complexo, porque pode ser que você queira confiar na precedência dos operadores, mas eu vou explicar uma tática aqui que é melhor do que você confiar na precedência dos operadores aqui no caso. Por exemplo, se eu tivesse ah, se essa variável b fosse um valor, por exemplo, vamos colocar para dar um valor cheio, 4 também. Se eu falar aqui que eu quero que imprima a mais b mais c, no caso aqui, vai dar 10, porque ele vai fazer todo esse cálculo aqui e vai retornar na tela para mim o valor. Então a gente tem o valor de 10. E você pode também mudar, por exemplo, A mais B dividido por C, e aí que começa a entrar a precedência dos operadores aqui. O que vai acontecer? Alguns operadores têm precedência sobre os outros, então a conta vai ser realizada primeiro e pode resultar em um resultado diferente daquilo que você estava esperando. Então, para não acontecer isso, se você quiser fazer conta sobre conta e você quer fazer uma conta primeiro que a outra, o que você pode fazer é o seguinte: suponhamos que eu queira fazer A vezes B mais C, no caso aqui. Então, eu faria o seguinte: eu colocaria A vezes B entre parênteses. Tudo que tiver dentro do parênteses, aqui no caso, vai ser executado primeiro, independente do operador que você estiver utilizando, e depois ele vai realizar o que está fora do parênteses aqui. Então, vou fazer esse cálculo aqui para você ver o que acontece aqui. Se eu tivesse uma conta bem complexa, vamos colocar, não que seja complexo, mas uma conta maior. Vou colocar aqui um 3 aqui no D. Se eu quisesse falar, eu quero A vezes B menos C vezes D. Então, no caso, eu faria C vezes D entre parênteses. Deixa eu juntar isso aqui que está dentro do parênteses para ficar pertinho para você entender. Então, aqui o que vai acontecer nessa soma aqui, nesse caso, vai acontecer o seguinte: ele vai primeiro, o interpretador do PHP primeiro vai fazer os cálculos que estão dentro dos parênteses e depois vai realizar a soma dos valores dessa multiplicação aqui com essa multiplicação. Vamos supor que isso aqui seja uma divisão. Vai dar ele vai fazer aquilo que eu descrevi aqui no caso. Ele vai realizar as contas que estão dentro do parênteses e depois o que está fora do parênteses soma aqui no caso. Se eu quisesse fazer, por exemplo, mais contas aqui dentro, por exemplo, A vezes B menos C, no caso, eu posso colocar mais parênteses aqui no caso, aqui dentro aqui. E aí, no caso, ele vai fazer o seguinte: ele vai vir de dentro para fora dos parênteses, vai resolver esse parêntese primeiro, depois ele vai resolver esse parênteses, depois ele vai resolver esse parênteses e depois ele vai fazer a soma. Então, os parênteses vão te ajudar aí quando você precisar fazer algum cálculo aí que tenha vários cálculos na mesma linha de código aí. Os parênteses vão te ajudar nesse caso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui dos parênteses eu já falei. Essa aula, conforme eu descrevo em todas as aulas, ela já está escrita aí, vai estar no link do vídeo. Se você quiser acessar isso aqui, tem mais alguns detalhes aí para você. Bom, parece que eu já passei por tudo aí. Vamos só passar sobre o negativo. O negativo também eu já passei, né? Mas eu vi que tinha uma operação condicional ali no caso. Então, se eu colocar, por exemplo, menos 11 aqui no A,
dá a impressão que seja. Claro que você vai entender isso porque você sabe matemática, mas dá a impressão que o A é maior que o B, aqui no caso. Mas o A, no caso, é negativo aqui. Então, se você falar if A, A menor que B, eixo A é menor que B. Else, eixo A é menor que... É maior, aliás. Maior que B. A gente vai falar ainda sobre essas estruturas condicionais, mas só para você entender aqui. Então, é um 11 no caso ali, mas é um 11 negativo. Então, o interpretador do PHP já sabe que o A é menor que o B. Se eu tirar o negativo aqui, no caso desse A aqui, ele vai entender que agora o A é maior que o B. Então, se eu atualizar, 11 é maior que 10. Então, só para você entender a parte do negativo aí dos operadores aritméticos. A gente vai falar muito mais sobre isso, você vai entender sobre estruturas condicionais, como é o caso do if aqui, a gente vai falar também sobre outros tipos de operadores aí no PHP, mas por essa aula é isso, eu acho que já dá para você brincar aí por hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso o nosso blog, todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia quase todos os dias para você. Até o próximo.